já pelos noticiários da crise econômica que está havendo no mundo. Principalmente, primeiramente foi na Grécia e agora onde que é? Europa, não é isso? Portugal, Espanha, né? Nem a Inglaterra, a França, a Itália são fortes. Sim. Agora Portugal, Espanha, a Suíça mais ou menos também. Mas nós vamos ver o momento atual, né, dentro da profecia. Né? A Bíblia fala algumas coisas sobre esse momento da história que estamos vivendo. Vamos ler. Quando olhamos para todas as crises que têm acontecido atualmente, nós podemos ter certeza que isso é um cumprimento profético, sem dúvida alguma. Por exemplo, Lucas 21, verso 25 e 26. Vamos ler. Lucas 21, verso 25 e 26. E haverá sinais do sol na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade no abrir do mar das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, portanto as virtudes do céu serão abaladas. Isso. Que as pessoas estariam angustiadas e confusas com respeito às coisas do fim, né? Esse daqui é um professor cristão. Olha a declaração que ele disse. Chama Tex Martin. Um professor cristão da Universidade de Texas afirmou que os senhores do dinheiro declararam que o sonho de dominar o mundo só será possível se houver o quê? Uma crise financeira total, certo? Total. E um colapso financeiro. Isso que está acontecendo no mundo hoje é a preparação para o aparecimento de Satanás. Tá? Isso aqui É o poder das trevas. antecede a personificação de Satanás. Vamos mais adiante. Esse aqui é um jornalista também, chama Julian Steiner, famoso jornalista americano da área econômica, declarou: temos um encontro com um ditador mundial e ele aparecerá muito em breve. Ele subirá ao poder após o colapso do sistema monetário mundial. Temos que nos render ao grande ditador mundial, que aparecerá em breve, porque depois de cada colapso nas nações, sempre se levanta um ditador. Hitler é um exemplo, Mao Tse Tung e outro. Agora o sistema financeiro global está falido e um super ditador há de se levantar a qualquer momento. Devemos sujeitar-nos a ele e seu aparecimento será em breve. O jornalista disse isso, hein? Vamos ver agora o que o Papa disse, né? No jornal, nesse site aqui, né, chamado público.pt, né? O Papa fez a seguinte declaração. O Papa defende a criação do quê? De uma autoridade mundial. Quer dizer, o Papa também está esperando. É a reforma da ONU, porque a ONU não manda mais nada. Isso. Depois que isso daqui a ONU queria que os Estados Unidos invadiram o Iraque, foi lá. Isso, a ONU já não manda mais nada. Acabou. Então o Papa diz que o mundo precisa de uma autoridade política mundial. Certo? Vamos na sequência. A Bíblia predisse como vai ser a crise. Apocalipse 18 e Tiago capítulo 5 nos diz que virá uma crise financeira como nunca visto na terra. Apocalipse 18, 15. E os mercadores da terra chorarão e se lamentarão sobre ela, pois ninguém compra mais a sua mercadoria. Apocalipse 18. E Tiago 5, verso 3. É uma profecia que diz que o vosso ouro e a vossa prata ia o quê? Se enferrujar. Quer dizer o quê? O dinheiro não ia valer mais nada. Primeiramente os Estados Unidos, que agora o dólar já não vale mais nada, né? Agora a crise na Europa.
O euro também não vale mais nada. O euro até querendo mudar. Exato, o euro já não está valendo mais nada. Né? Ellen White declarou. Duas declarações de Ellen White. Primeiramente no Testemunho Seleto, na página 280, e no livro Beneficência Social, na página 135. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo. E os acontecimentos finais serão o quê? Rápidos. Né? É isso que a gente está vendo. Que a economia está mudando rapidamente. Né? Dentro de uns tempos para cá, da quebra dos Estados Unidos, agora para a Europa, é muito rápido. Primeiro foi na Grécia, né? Como é que é? Primeiro foi na Grécia. Primeiro na Grécia, né? Depois dos Estados Unidos e agora a Europa. Algo de grande e decisivo está para ocorrer. Ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda, diz a profetisa. Haverá muitos grandes problemas em bancos, diz Ellen White, manuscrito de Elise, volume 13, e em especulações, incluindo mineração e imobiliário. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos, a crise imobiliária. Se quebrar a imobiliária, quebra o mundo. Isso. O próprio dinheiro, que é agora tão restritamente empregado na causa de Deus e retido de forma egoísta, né? Pessoas que muitas vezes não devolvem disso para usar em outra coisa, para usar em outro investimento, será dentro em pouco lançado com os ídolos, às toupeiras e aos morcegos. Não vai valer nada essa economia que muitas pessoas deixam de ajudar a causa de Deus para investir. O dinheiro logo perderá o seu valor com muita rapidez, quando a realidade das cenas eternas forem percebidas pelo homem. Evangelismo, página 63. Né? Isso aqui é sério, muito sério. Por que a Europa está enfrentando tantos problemas hoje? O que a Bíblia, em Daniel capítulo 2, tem para nos dizer sobre a Europa? O que tem para dizer, irmão Carlos? Lá está o Senhor com as ordens, está? Isso. Vamos ver aqui? A Europa em Daniel 2, verso 41. Olha o que diz. Quando ao que viste os pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que visto que o ferro misturado com o barro de lume, certo? O pé da estátua, né? O pé e os dedos, Os 10 membros, né? eram de ferro e eram de barro. E eram simbolizando os 10 membros que vai ser posto agora. Segundo a profecia, iria conseguir se unir à Europa? Não. Barro com ferro Não ia conseguir unir a Europa. E pode ver que nos tempos para cá, o que os governos europeus tentaram foi isso. Não é chamado de União Europeia? Não é chamado de União Europeia? Eles quiseram unir os dedos, né? Os dedos, os 10 reinos divididos. Eles quiseram unir. Inclusive fizeram o quê? Uma moeda única. O euro. O euro vale em todas essas nações aí. Nos 10 dedos. Passaporte vale todo lugar. Só que vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que ia acontecer. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão em casamento, quer dizer, vão se unir, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eles iam tentar uma união, mas ia fracassar. É o que aconteceu. Por isso que a Europa está na decadência de hoje. Porque eles estão indo contra a profecia, que diz que não iria se unir. E eles estão se unindo. Vamos lá. Ó, os bárbaros, como que foi unido a Europa? Os bárbaros invadiram Roma e o golpe final para a tomada de Roma foi no ano 456, quando Odoacro destronou Rômulo Augusto, o último imperador romano. Então, das ruínas do Império Romano vencido, surgiram o quê? 10 nações, representadas pelos 10 dedos da estátua, certo? O que sobrou do Império Romano virou o quê? A Europa. A Europa.
que virou Áustria, Suíça, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Itália, né? Certo? O que sobrou do Império Romano desfacelou em 10. E esses 10 viraram o quê? A Europa, que é o quê? O pé da estátua. Certo? Tá vendo como é que a profecia ela bate certinho, tá? Vamos na sequência. Segundo a profecia, alguns desses países seriam fortes e outros fracos. Como o ferro não se une com o barro, eles não se uniriam completamente. A explicação divina dizia: será um reino dividido, certo? Seriam os países mais fortes e outros mais fracos. Por quê? O ferro é muito mais valioso do que o barro, né? Seriam nações que teriam mais dinheiro e outras menos, né? Seriam os 10 reinos aqui. Interessante é, durante a história do mundo, várias pessoas tentaram unir a Europa e nenhuma delas conseguiu. Olha, é muito profundo isso daí, é muito interessante, né? Como que Deus está no controle dos acontecimentos mundiais. Primeira pessoa que tentou unir, Carlos Magno, no ano 742 ao ano 814. Carlos Magno tentou invalidar essas palavras, mas as palavras da profecia foram mais poderosas que os seus exércitos. Ambicioso, embriagado de glória com seus exércitos, tentou unir a Europa e foi impedido pela morte. Quando sua sepultura foi aberta, junto a seus ossos estava uma Bíblia em pergaminho e estava aberta em Isaías 40, verso 8, que dizia o quê? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O diabo quis fazer com ele, não conseguiu. Não conseguiu. Não tem jeito. O diabo usou ele, Satanás usou ele para tentar unir a Europa e não conseguiu. E Deus foi ainda impedido. Deus abriu o pergaminho em cima dele. Em cima. E foi impedido pela morte antes dele conseguir o seu intento, né? Outra pessoa, Carlos V, tentou unir as unidades políticas europeias e depois de 40 anos de esforços frustrados, retirou-se desiludido para o convento na Espanha, onde terminou melancolicamente os seus dias, né? 40 anos sofreu. Quantas pessoas tentaram a União Europeia, né? Vamos ver mais uma pessoa aqui. Luís XIV, rei da França, não se importava se os seus soldados apodrecessem nos campos de batalha. Cego pela ambição, nada lhe tocava o coração. Unir a Europa debaixo de seu domínio era sua suprema aspiração. Queria conseguir aquilo a todo custo. E foi lamentavelmente derrotado pelas palavras da profecia: não se ligarão um ao outro, será um reino dividido. Mais uma pessoa que foi frustrada no plano de unir a Europa. Napoleão Bonaparte, do ano de 1769 a 1821, chamado O Tormento de Deus, declarou arrogantemente: unirei os fragmentos da Europa e farei dela uma só nação. Perseguindo esse sonho de unir a Europa, sacrificou na guerra a maior parte da juventude francesa. O choro das mães que perdiam seus filhos não o comovia. Várias nações caíram humilhadas diante de sua espada. Um dia ele disse para o czar da Rússia: dentro de 5 anos serei o senhor do mundo. Aconteceu isso? Foi deportado para a ilha de São Helena. Certo? O czar da Rússia lhe respondeu: o homem propõe, mas Deus dispõe. Certo? O homem pode fazer planos, mas a resposta vem de quem? De Deus, diz a Bíblia. Tá certo? A última palavra quem dá é Deus, meus irmãos. Com 500 mil de soldados invadiu a Rússia. Suas tropas, porém, foram fragorosamente vencidas pelo general chamado Inverno. Na batalha de Waterloo,
Napoleão sorveu o cálice amargo da derrota e foi exilado na ilha de Santa Helena. Ele não estava disposto a aceitar 4 palavras proféticas. Será um reino dividido, diz a profecia. Ninguém iria unir. E todas essas pessoas ao decorrer do tempo tentaram fazer isso aqui, unir a Europa. Guilherme II, 1859-1941. Guilherme II, alemão, no início da Primeira Guerra Mundial declarou: o que o gênio alemão aspira é o império universal. Esse sonho de grandeza acabou humilhantemente no Tratado de Versalhes. Não conseguiu também, era plano dele unir a Europa. Guilherme II. Mais uma pessoa que tentou unir a Europa, Adolf Hitler, do ano de 1889 a 1945. Foi a Segunda Guerra Mundial. Isso. Em 1939, a profecia, outra vez desafiada por outro líder político que levou o mundo à Segunda Guerra Mundial. Ele foi Adolf Hitler. Os seus fulminantes êxitos militares assustaram o mundo. Muitos foram levados a crer que ele haveria de invalidar a profecia e uniria a Europa debaixo de um só governo. Só faltava derrotar a Inglaterra para os seus sonhos se tornar realidade. Conseguiu? Não. Né? Adolf Hitler e seus generais elaboraram um plano para vencer a Inglaterra. Nunca antes um plano foi tão elaborado com tanta precisão científica. Mas por que falhou? O dia para invalidar a Inglaterra foi 15 de fevereiro de 1941. Mas um grande maremoto ocorreu e frustrou os planos de Hitler. Deus impediu mais uma vez. No dia 6 de junho de 1944, a Luftwaffe, Força Aérea Alemã, invade a Inglaterra. Cada ataque era repelido com êxito pela Inglaterra, mas os aviões de Hitler pareciam intermináveis. Né? Mas não conseguiu. Com tantos aviões, com tanto poder bélico, não conseguiu dominar a Inglaterra. Porque Deus estava, né, no fundo, plano de fundo, né? Quando eles estavam invadindo a Inglaterra, diz que a Rússia saiu e acabou com eles. Isso. A Rússia que acabou com todos os alemães. Vamos ver. Sem poder controlar-se, o senhor Winston Churchill perguntou: quantos aviões nos restam? Estamos enviando os últimos, disse o general. Com alívio, o general percebeu que a Alemanha também tinha enviado os últimos, e os ingleses venceram. Com lágrimas nos olhos, o senhor Winston Churchill pronunciou a sua frase imortal: nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Mais uma onda de aviões, e o sonho de Hitler de conquistar a Europa teria se concretizado, e as palavras "será um reino dividido" estariam desacreditadas. Mas Deus não permite que a profecia falhe, né? Não conseguiu. Que significado tem essa profecia para nós? Ajuda-nos a confirmar nossa fé na Bíblia e nas suas predições. Ajuda-nos a crer que as profecias que ainda estão por cumprir acontecerá com toda clareza, né? Porque Deus não permitiu que se uniriam essas nações. Será que agora podemos saber o que está acontecendo com a Europa atualmente? Sim ou não? A Europa atual está tentando se unir e anular a profecia, mas vai acontecer isso? Jamais. Certo? Essa questão da União Europeia, eles estão querendo juntar os dedos, né? O ferro e o barro. E a Bíblia diz que isso não vai acontecer, né? E a Europa é composta de 27 países. Quer ser um país só e ter um governo central. O plano deles é esse. Já tem uma moeda única, né, que é o euro para todos os países, né? E depois eles querem um governo único também, né? Há uma só moeda e agora estão tentando unificar-se, começa a se fragmentar e desintegrar-se, né? Depois da quebra da Europa,
eles tentarão novamente se unir agora em 10. Não é isso que a profecia diz? Não são 10 os dedos? De 27 vai passar para 10. Né? Porque Deus tem posto em seus corações que se cumpra o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Apocalipse 17, verso 17. De 27 vai passar para 10. Porque Deus colocou no coração deles esse intento para que se cumpram as profecias. Tá? E para o surgimento do anticristo, né? Satanás, a personificação de Satanás. Tudo isso. Porque o Vaticano está na Europa. Com certeza. Vai dar o poder para ele, né? Com certeza. Isso tudo é a preparação para a personificação de Satanás, irmãos. Um aparecimento, né? Isso. Agora nós vamos ver algumas notícias, notícias de jornais que vem acontecendo para mostrar o que vai acontecer isso. Empresas já traçam um plano B para um possível colapso do euro. Financial Times, um jornal americano. Ruptura do euro pode estar por semanas. Gestor de fundos e investimentos. Europa estaria em crise sistêmica. Risco de que a Europa exploda nunca foi maior, disse Sarkozy, o presidente da França. Aqui várias notícias de jornais, né? Que isto é o princípio do fim do euro, falou o economista do FMI. No jornal The Telegraph, prepare-se para motins em colapso do euro e do sistema bancário. O Ministério das Relações Exteriores adverte, né? Quer dizer, os bancos vão quebrar. E se os bancos quebrar, o que vai acontecer? Vai falir. Vai falir, as pessoas vão se revoltar, né? Quebrou o banco, quebra o país. Isso. Lembra quando o Collor confiscou o dinheiro de todo mundo? O que aconteceu? Empresas quebraram, pessoas que tinham dinheiro perderam tudo. Milhares de empresas. Que bebedor, um monte. Muitas, né? Então aqui, outra notícia, né? Alerta vermelho financeiro. A Europa está à beira da crise da dívida apocalíptica, restando apenas alguns dias, né? Que a quebra do euro está iminente, né? Irmãos, então isso é para a gente estar atento, para a gente conhecer o tempo que nós estamos vivendo, tá certo? Que Deus possa abençoar a todos.